Amém, já estamos ao vivo e a cores pela internet. Nós estamos aqui com o nosso querido irmão Alisson Soares, líder dos adolescentes ali da comunidade videira, e temos também aqui o Cauã também. Eles trabalham juntos, parece até irmãos, né? Vieram de preto os dois, uniformizados, né? De barbinha, todo bem assim. Não fizeram a barba para não serem confundidos com os adolescentes, mas eles são adolescentes ainda. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, pastor Zé. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, melhor agora, né? Com a presença de vocês. Boa tarde mais uma vez, Cauã, agora tarde, com toda pastor. A galera aí do YouTube. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Amém. Nós temos um tema legal para a gente estar tratando aqui hoje. Estão prontos os desafios da fé na adolescência. Você é adolescente, então você vai estar bem... vai se identificar, né, com a programação agora. E você é pai de adolescente, olha, vai ser legal também para você, né? A gente vai entender algumas coisas, né, que os pais muitas vezes não entendem. Puxa, por que meu filho tá me tratando assim? Por que meu filho de repente resolveu ir para a igreja? Mudou os hábitos, às vezes os pais não gostam disso, né? Enfim, né, a adolescência é uma faixa etária que nos surpreende, né? Surpreende qualquer um. Tanto é que é objeto de estudo. Mas, enfim, Alisson, então ele é o líder dos nossos adolescentes ali na comunidade videira, juntamente com o Cauã, né? Isso. Então, eles vão estar compartilhando aqui com a gente a sua experiência em trabalhar com essa galera tão intensa e tão cheia de vida, né? E bota demais, a vida nisso, demais. Né? Adolescente é incrível. Eu já trabalhei com adolescente já muitos anos atrás. Já a gente sei como é que funciona. A experiência é boa, né? Marcante. É gostoso. É gostoso tanto ser adolescente, eu tenho saudade. A melhor faixa etária que existe quando a gente é adolescente, não vê a hora de crescer. Quando cresce, fica com vontade de voltar. Bom, sabemos que a adolescência é uma faixa etária um tanto complicada. Afinal, a pessoa não é mais criança, mas também não é adulto, né? Aquela fase de transição que ela não sabe direito quem ela é. Verdade. E por isso mesmo surgem as crises próprias de toda transição ou mudança, né? Então, essas mudanças acabam gerando alguns problemas, como mudanças emocionais, autoestima, insegurança, necessidade de aceitação no grupo, competição, identificação pessoal, identificação grupal, conflitos existenciais, conflitos emocionais, bullying, decepções amorosas, decisões importantes como que carreira seguir, que curso fazer, atração pelo sexo oposto, namoro, etc. Isso é só algumas coisas, né? Uma pequena que permeia na cabeça de todo adolescente normal. Todo adolescente normal, né? Então, dito isso, Alisson, eu lhe pergunto, como líder de adolescente, vocês são, né? Então, a pergunta para os dois aí. Como líderes de adolescentes, o que mais te fascina neles e o que mais preocupa? Já vem com essa logo de agora, logo de cara. Ô, pastor Zé Carlos, eu já lidero adolescente já faz um tempinho, e como a gente falou aqui no comecinho, liderar adolescente é a coisa mais marcante na vida de um líder, na vida de uma pessoa. Liderar adolescente é tudo fascinante, é tudo surpreendente, é tudo novo. Você vem com algo pronto e depois você tem que mudar tudo, porque o adolescente, ele se inventa, né? E o que é mais marcante, o que eu acho mais marcante é você tem que ter algo pronto, você tem que caminhar com algo pronto, mas entender que é o tempo da criatividade. Então, você não pode ficar engessado. Então, pronto, mas não engessado. Não engessado. Então, o que mais me marca liderando adolescente é isso. É você saber que você tem que usar a sua criatividade. É saber que você tem que transformar. É saber que você tem que saber ouvir, tem que saber lidar e entender que tem várias pessoas se descobrindo de maneira diferente. E isso é o que, para mim, é o que mais marca. Para mim, liderando adolescente nesses últimos anos é o que mais marcou na minha vida e o que eu achei mais surpreendente. Então, se eu for falar sobre adolescente, nós vamos ficar aqui horas e horas, mas o que mais me chama a atenção, o que mais me marca é saber lidar com a criatividade, é saber lidar com diversos momentos
diversos coisas, diversos assuntos diferentes. Então, para ser líder de adolescente, você que está ouvindo aí, é líder de adolescente, tem que dar uma estudadinha, tem que ver o que está acontecendo, o que está rolando no mundo, o que já aconteceu. Então, é isso. Você tem que ter algo pronto, mas não ser engessado. Então, o que mais me marca é isso. Você tem que ter, assim, algo que possa acrescentar, mas sem engessar. Olha, é desse jeito e pronto. Porque, pastor Zé Carlos, se a gente olhar bem, eu já estou aqui, né? Já estou puxando a conversa. Se a gente olhar bem, o adolescente, a fase... Stephanie, ela também é adolescente. Ela é jovem, já não tá velhinha, né? Mas tem cara de adolescente. Se quiser participar também, viu, Stephanie? Por favor, ela Stephanie. não gosta, ela é acanhadinha. Você pode abrir seu microfone aí, ela já está diante de um microfone e também colocar sua opinião. Fala aí. Então, quando eu estava falando aqui, o mais interessante do adolescente é que pode passar geração em geração. Essa é a única fase que você não compreende por completo. Casamento você pode compreender por completo, você pode compreender mais profundo, né? Completo nem tanto, mas mais profundo. O adulto você entende mais profundo, a criança entende mais profundo, só que o adolescente não, porque, que nem o senhor falou na introdução, é a transição do criança para o adulto. Então fica naquele meio termo, então é uma fase que você não tem como engessar. Mas fala um pouquinho, Cauã, a sua experiência aí. Rapaz, a minha experiência é uma das melhores que tenho. Os adolescentes, eles são muito intensos para fazer. Quando a gente está com um plano, alguma estratégia para construir algo, eles são os primeiros a estar ali vidrado, passam às vezes dias planejando, nossa, eles são muito intensos naquilo. Se é para acontecer, né? São esforçados e fazem acontecer de uma forma sobrenatural e é algo incrível, né? E é isso, é descobertas de identidades. Então, agora sim. É algo maravilhoso. Eles vão se descobrindo, a gente vai aprendendo. E a gente aprende com eles, né? Aquilo que a gente não aprendeu na adolescência, a gente aprende com os adolescentes já depois de grande. Isso é verdade. Assim, é no início dessa fase também que eles passam assim por profundas transformações e seus corpos vão ganhando formas anatômicas características da sua sexualidade, né? E a preocupação com a aparência, a instabilidade emocional, e que vai levá-los a constantes variações de humor. Adolescente é aquela coisa, né? Tem hora que ele quer fazer de tudo, tem hora que ele não quer nada com nada também. Né? Aquela bipolaridade. E os adolescentes, por sua natureza, já são grupais também. Né? Isso é, eles, em sua maioria, preferem estar mais entrosados, né, com o seu grupo de interesse do que, inclusive, com a família. Eles preferem estar com o seu grupo lá do que com a família. A criança não. A criança ela está lá agarradinha na saia da mãe, né? Não quer sair do pai, não quer sair. Mas na fase da adolescência, a criança já quer... É o contrário, né? Já não quer ficar com os pais. Emancipa, ele já começa a procurar um grupo para se identificar. E parece também que eles têm uma necessidade natural de interagir uns com os outros, com os quais se identificam, né? Preocupação para os pais e emancipação para eles. E aí, essa fase, né, dessa transformação anatômica também tem tudo a ver na cabeça do adolescente, né? Os hormônios, a sexualidade, a descoberta do seu próprio corpo, do seu próprio eu. Ele começa a ter a noção de quem ele é ou de quem ele precisa ser. Porque na fase infantil, a criança não está muito aí com as coisas, né? Ela quer ser, tipo assim, eu quero ser como meu pai quando crescer. Ou a menina, quando crescer, eu quero ser que nem minha mãe. Então tem os pais como referência. Mas na fase da adolescência, parece que isso já vai deixando de lado e o adolescente, ele já vai buscando uma identidade própria. Verdade. Talvez parte dos problemas dele seja essa, né? A busca da própria identidade. E aí é onde ele começa a se interagir com um grupo para poder, assim, ver, bom, é com esse grupo que eu me identifico, é com esse, é com a igreja. Agora tem o lado ruim também, né? Que o adolescente mal direcionado, ele vai se identificar com um grupo que ele não deveria. Tem muitos adolescentes, né, que a gente vê que, infelizmente, se envolve com grupos que no futuro não é legal. Pode ser para ele, no presente pode ser legal, uma curtição legal, mas para o futuro não é legal. Então, já andando com essa conversa, já vou puxando lá para o final. Já vai? Aí que entra muitos pais. Aí tem que entrar muitos pais. Porque,
O que a gente observa, vou falar agora do âmbito igreja aqui, o que a gente mais observa no âmbito da igreja, que os pais lançam, em muitas igrejas, os pais lançam os filhos para a igreja, mas não traz os filhos para o ambiente de casa. Então, eles querem que os filhos aprendam na igreja, mas não querem aprender na casa. Então, isso aqui eu quero falar muito, muito abertamente para os pais. Pais, vocês que estão vindo, que estão nos assistindo, você é o maior responsável pela doutrinação e educação do seu filho. A igreja não é a maior, a escola não é maior, mas sim a sua casa. Então, na adolescência a gente fica... Daí aquela expressão, né? A educação vem do berço, né? Não vem da igreja nem da escola. Literalmente. Então, então é isso que a gente vê nessa geração, porque os pais estão crescendo e começando a ter filhos, pais de 30 anos, né? 30 anos, então começa a ter filhos, 20, 25, começa a ter filhos. Então, o que acontece? Os filhos, eles não podem ser doutrinados por outra rede, por outro lugar, mas sim pela instituição família, pela casa. Família é a base. Família é a base de tudo. Então, pai, eu quero, como líder de adolescente, eu quero ser bem claro. Você quer que seu filho entenda os princípios, então fale os princípios para ele. Você não é culpado se ele querer ir para outro grupo, não. Mas você é culpado se você não ensinar os princípios verdadeiros para ele. Então, você que é pai, está nos ouvindo, ouça isso. Ensine seus filhos, mesmo que ele não esteja ouvindo, ensine seus filhos o tempo todo, insista nos seus filhos, ame seus filhos, porque eu acho que a maior maneira de amar os seus filhos, que é adolescente, que nessa época a gente chama de aborrecente, não gosto muito dessa expressão, mas muita gente diz aborrecente, porque é o momento que está se descobrindo, o momento que os hormônios estão mudando, está tudo mudando, então os pais começam a desistir dos filhos, não, meu filho não tem jeito, meu filho não tem saída, meu filho não tem para onde ir, mas pai, entenda, você é o principal responsável para mostrar o princípio verdadeiro na sua casa. O princípio genuíno da sua casa é a palavra, Jesus Cristo, é a cruz. Então não tem outra saída. Não tem outra saída. Então você é responsável para levar os princípios para o seu filho. Isso. Muito bem expressado aqui. Eu quero acrescentar mais algo a isso aí, com experiência de pai, mas antes quero fazer menção aqui do nosso professor, pastor, teólogo Weber. Gente boa, hein? Esses líderes são referência hoje na cidade, olha só, né? Pastor Valverde, estamos aqui, muito bom o programa. Nossa missionária Lourdes também, boa tarde, pastor Zé Carlos e convidados, assunto muito relevante. Os adolescentes precisam muito de apoio. Patrícia Barbosa Feitosa, orgulho do meu adolescente líder. Quem é Patrícia Feitosa Barbosa? Mãe do Cauã! Tia Patrícia, eu sabia que tinha algo meio maternal nessa expressão dele. Amém, Deus abençoe. Tá vendo? Tua mãe tá te ouvindo. Vê logo o que você vai falar, hein, rapaz? Eu vou ficar quieto, hein? Agora ele vai ficar mais caladinho. Vai segurar. Olha... A principal referência para os seus filhos tem que ser você, pai. Não é o professor. Educação e criação não se terceiriza. Isso é verdade. Né? Não se terceiriza, porque mais tarde, quando você vai querer... A gente já falou isso uma vez aqui, né? Mais tarde, quando você vai querer se aproximar do teu filho, não, você se distanciou tanto dele que agora ele está inalcançável. Não tem como, né? E aí, que muita gente fala, a idade da aborrecência. Não é idade. O adolescente, olha só, Alisson, também deve ter vivido experiência assim. Vocês, quando você cria seus filhos sendo amigo, sendo aquele protetor, aquela pessoa que está presente dele, na adolescência, ele vai ter essa referência. Sim. Agora, o ruim é quando o pai deixa para se preocupar com o filho nessa fase. Sim. Né? Porque aí o filho começa a dar trabalho, o filho sai, volta tarde e tal, e começa a discutir, a falar mais alto, a desrespeitar a mãe, desrespeitar o pai. E aí que o filho vai se preocupar, que o pai vai se preocupar. E muitas vezes, essa idade da adolescência, para os pais, é uma idade controversa, porque ele não construiu um ambiente de amor, de afeto, de aceitação, de ouvir o filho, Sim. né? Quando ele era mais novo, quando podia. E agora... O rapaz agora, ele já é um rapazinho, já está buscando sua identidade, já está formando sua identidade, e muitas vezes os pais não têm muito a ver, porque não acompanharam o crescimento. Por muita coisa, né? Exatamente. Essa geração agora, ela está sendo bombardeada por muita coisa. Muitas informações.
que também não é diferente da geração antepassada. A diferença é que o nível mudou, né? As ferramentas mudaram, na verdade. É mais fácil. Antigamente, os adolescentes eram bombardeados por jornal, revista, o que passava na televisão. A televisão era muito forte. E hoje em dia é a internet. Então, a internet entrou com esse recurso. Então, é conversar, o diálogo. É entender, não deixar para depois. Se por acaso percebeu que o seu filho está fugindo um pouco da conversa, porque isso vai acontecer, isso é normal de adolescente. Adolescente vai fugir. Quando ele chega na adolescência, adolescente não quer mais que o pai, normalmente, né, não quer mais que o pai chega na escola, abre o vidro, vem cá, meu bebê, e tá, vai passar vergonha. Isso para o pai pode ser até legal, mas para o adolescente que está ali pode desconstruir um relacionamento. Então, como pai, eu ainda não sou pai, mas em breve, em nome de Jesus. Mas a gente tem que entender isso antes. Vocês como pai, o pastor Zé Carlos como pai... E aprender com os erros dos nossos pais também, né? Isso, é entender qual o tempo que esse adolescente está passando agora. Porque muitas vezes o adolescente não se abre porque o pai está tratando ele não como um adolescente, mas como uma criança. E muitos adolescentes não estão conseguindo ir para virar jovem, ver uma carreira, ver um futuro, porque os pais estão tratando eles como mais criança. Fácil, mas não sei, acho que cada geração tem seus desafios, né? Sim. Mas, bom, vocês passaram por essa experiência muito recentemente, né? Quer dizer, vocês estão deixando a adolescência, vocês tá acabando, ontem, né? Tá no finalzinho ainda. Dia 1º eu faço vídeo em 3 ainda. Então tá ainda... Eu fiz 19 agora, então... então ainda é adolescente. Ainda sou adolescente. E a pergunta é, como foi inicialmente, então, a experiência de abraçar esse ministério tão desafiador? E você esperava esse crescimento tão rápido? Vocês esperavam? Deus. Porque eu vou falar para você um negócio. Eu, né, na minha experiência como pastor e como pai, e agora como avô, né, dificilmente eu vi uma igreja com um grupo de adolescentes crescer tanto assim, então, em um curto espaço de tempo e com pandemia e tudo. Me explica aí o segredo. Não tem segredo. Eu acho que não tem segredo. A dica? A dica é estar com a Bíblia aberta e orar. Testemunhar, orar, joelho no chão. Mas que nem... eu creio que não... Para o nosso tempo, para a nossa idade, não foi tão rápido. Faz um tempo que a gente já está trabalhando. E eu vou usar esse termo, eu creio que o nosso boom, tipo assim, quando a gente começou a colher alguns frutos, foi na época da pandemia. Porque justamente uma coisa interessante, uma coisa que eu amo, é acreditar na visão do nosso pastor sênior. Nosso pastor. Então, o nosso pastor, ele deu uma direção. Isso, para quem não sabe, só aí, já estava pensando, tem uma pegada, deixa, né? O Alisson, ele é irmão do pastor Jonatas, que é o pastor sênior lá da comunidade videira, que também tem a mesma, acho que eu não sei de quem que ele herdou, mas deve ser do irmão dele, né? O pastor Jonatas tem essa pegada, assim, bem... Mesmo que não parece a cara, né? Mas... não parece muito. Parece mais comigo. Mesmo, vocês parecem mais muito que ele com o pastor Jonatas. Então, quero aqui deixar registrado também um abraço pro nosso pastorzão, pastor Jonatas, né, um visionário, um empreendedor, uma pessoa assim muito positiva. E ele tem se revelado assim uma pessoa, um homem de Deus. Acho que é por isso que também as pessoas se avolumam, né, em torno dele. Até pastores têm procurado entrar debaixo da cobertura dele. É um grande reflexo do chamado dele, né? Exato. E você está indo nessa mesma pegada. Acho que há uma unção pastoral naquela família. Continua aí. Não, eu estava falando que o grande boom, não é o grande ainda, mas o primeiro passo para o que vai acontecer tem muito a ver também com a visão do nosso pastor, porque na época da pandemia, eu lembro que ele olhou corajosamente e falou, não vamos parar. Olhar para a câmera. Nós não vamos parar, vamos continuar. E quando começou a dar para juntar um pouco, a gente começou, juntei Cauã, juntei Luquinhas, o Hugo também, que ali Começou com quantas pessoas, né? O Start o Start, quem não sabe, o nome do ministério é Start, os adolescentes. Vou fazer um mexão, hein? Sábado agora, sábado que vem, agora, nós estamos voltando às 3 horas lá na videira. Então, chama todos os adolescentes. Você que é pai de adolescente e seu filho não está indo, leva ele pra lá. Meu amigo, então já deixei um mexão. Mas... Segue a gente no Instagram lá também. Por favor, @Start Adolescente. Nós estamos aproveitando para fazer legal. Vocês veem que o pessoal aí está antenado. Acho que é por isso que cresce tanto. Eles aproveitam as oportunidades. Para fazer. Então começou, o Start, na verdade, ele começou
há 4, 5 anos atrás. Então, eu era adolescente e comecei a liderar. Não fui colocado ali, mas foi uma necessidade. E eu falei, então vamos. Na época, a igreja estava começando a engatear e eu falei assim, vamos continuar aquilo que já estava acontecendo. Então, começamos a liderar adolescentes, começamos a agir. Então, tinha poucos. Eu acho que tinha na época um aninho, nem pensava. Na época, eu só tinha Hugo e Luquinhas na época ali. Então, acho que tinha uns 6, 7 adolescentes e tal. E hoje a gente está chegando na casa dos 40, tá chegando aí, por aí. Mas de adolescente, isso já é um bom começo, já é uma grande coisa. E adolescentes ativos, assim, né? Isso que eu ia falar. Eles são bem participativos. Não é adolescentes não só aquele pessoal de oba-oba, né? Então, mas a gente vê a atuação deles na igreja, o compromisso ali. E o que eu mais amo do Ministério de Adolescentes, não só o Ministério de Adolescentes, mas da videira, toda a liderança da videira, é que eu vou falar agora, né, para os adolescentes, que é ali onde que eu tô mais inserido, é que onde que chegam, pode ser velho, pode ser novo, todos eles estão ativos. Então, todos eles entendem, todos eles fazem algo. Então, esse é o propósito. Eu creio que... Cada um sabe a sua função ali, né? Todos eles funcionam dentro do corpo. É isso. Então, o que eu quero mais observar, principalmente para um ministério de jovem, adolescente, para um ministério que for, olhe primeiro para a igreja, como é que é a visão do seu pastor. Se você está alinhado com a visão do seu pastor, não tem como você errar. Então, olhe a visão do seu líder, a visão dos seus pastores e caminhe nessa visão, porque não tem como errar. Então, eu creio que o nível está crescendo, os adolescentes estão chegando, graças a Deus. Isso implica mais responsabilidade, mas estão chegando. Por quê? Por obediência a uma visão. E por entrega. Então, se for falar segredo, né, vou dando os pitacos aqui. E a Bíblia. O principal é Jesus. Então, não tem como fugir nisso. Então, o princípio é Jesus. Então, não existe outra possibilidade. Então, tudo vai resumir a Jesus. Ele é o alfa e ômega, o início, o meio e fim. Agora, por que eu perguntei? E um dos pilares também foi a gente sentar e escutar a liderança, né? Dos mais velhos, quem... os que já estão à frente ali. Pastor Zé Carlos mesmo, assim. A gente teve que falar, mas também a gente teve que ouvir para a gente conseguir alcançar um nível maior. Isso. Agora, sim, tem uma coisa que é interessante, porque às vezes as pessoas usam de muita estratégia extra-bíblica para encher a igreja, né? Sim. Só que lá, como vocês mesmo colocaram, né, assim... Claro que a igreja tem aquela característica, né, da igreja tal, mas eu vejo que mesmo que não tivesse aquilo, os adolescentes iriam estar lá, sim, porque ali eles estão aprendendo a Bíblia, como você falou, né? Sim. É Bíblia, é a Escritura, né? Que ela é o que vai fazer toda a diferença. É o fundamento de tudo, é o fundamento de que tudo. Vai gerar a fé, aquela fé que permanece, que traz mudança, que ajuda o adolescente a se compreender, ao seu posicionamento, como a gente falou de identidade, né? Ele então começa a encontrar a identidade dele em Cristo. Sim. Talvez o problema dos adolescentes, de modo geral, estou procurando uma identidade. É a referência. Olha, olha para Jesus, você vai ver. O pastor Zé Carlos é a referência. Então, então, um trabalho de quem é líder de adolescente, até para um pai de adolescente também, dar tipo, ele é o adolescente, eu tô meio aqui, mas vou entender o meu raciocínio. O adolescente, ele é bombardeado por dezenas de coisas. Uhum. Política, ideologia, tudo que é coisa. Uhum. Então, qual é o nosso papel? É também bombardeá-lo com a ideologia de Cristo. Exato. Então, não é uma guerra, tipo, eu não falo uma guerra assim, você deu isso aqui, eu vou dar isso aqui também, não. Mas o quanto mais você pode influenciar o adolescente, mais você influencia. Mais quanto você pode dar, mais você tem que dar, entendeu? Então, você que é pai, quanto mais possível ler a Bíblia. Você que é líder, quanto mais possível ensinar sobre Jesus, sobre a Bíblia. Ensine, porque não tem como fugir. Não tem como tirar o adolescente da Terra e levar deixar lá em Marte. Se lá em Marte foi influenciado também. Exatamente. Não, então, é isso que eu estou falando. Porque quando você, por exemplo, você tira o adolescente de um ambiente e coloca no outro ambiente, você tem que criar raiz nele, senão ele morre naquele ambiente. Sim, demais. Né? E essa raiz é Jesus, né? Jesus. A raiz de Davi. E o adolescente, né? o pastor Zé Carlos, o adolescente... Então, não é só você tirar de um ambiente e levar para o outro e encher de programa e coisa para entreter
entretê-lo, mas é você despertar nele uma identidade de Cristo, fazer assim, que ele possa estar bem fundamentado. O que eu mais gosto de falar com os adolescentes da videira, com o Start ali, o que eu mais gosto de mostrar é o Jesus Salvador, o Jesus que irá voltar e o Jesus amigo. Então são esses três características que eu mais mostro sobre Jesus. Claro, né? Todas elas, mas o que eu mais mostro. Porque o adolescente, ele quer encontrar um amigo verdadeiro. E quem é esse amigo verdadeiro? É Jesus. E ele quer entender o que esse amigo verdadeiro faz. O que esse amigo verdadeiro faz? Ele salvou, ele nos salvou e nunca nos abandonou. Então, Jesus é o nosso único amigo e verdadeiro amigo fiel. Então, para o adolescente, essa vertente é a melhor para a gente poder usar, porque é onde que ele está encaminhando. Porque ele vai para outra ideologia, vai para outro lugar, através de amizades. Então, o que a gente mostra é o Jesus amigo. É o Jesus fiel, é o Jesus Salvador, é o Jesus que irá voltar, o Jesus que deu sua vida por nós. Então é esse amigo. O Consolador. O Consolador. O Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, o Jesus real. Certo. Deixa eu dar uma passeada aqui no chat da melodia. Agora é o Luiz Valdo Nunes Pinto. Parabéns, filho. Tô orgulhoso de você, papai. Será que é pai Te de quem? amo, meu adolescente. Calma, velho. A família tá em peso. A torcida tá forte aqui pra Cauã. Será que a família ama esse Gente, menino? deixa Cauã falar um pouco aí. Vai, Cauã, desculpa, pelo menos para dar um alô. Pelo menos para dar um alô pros seus pais. Aí, paizão, ó. Tá viajando, mas tá aí. Amém. A professora Heber dizendo aqui, precisamos de referências de líderes nessa geração. Alisson e Cauã e toda a equipe tem buscado isso. É isso aí, Heber. Raquel Lopes, nossa querida irmã Raquel, parabéns pelo tema, precisamos salvar nossos jovens. É isso. Mas deixa eu ir aqui para a próxima pergunta. Né? Bom, a gente fala assim tudo da adolescência, mas nem tudo é mar de rosas, né? A gente tem que fazer tudo com os pés no chão. Bom. Claro. Sim. Qual a área da vida deles mais difícil de tratar? Porque assim, quando eu trabalhava com adolescente, isso tem muito tempo, não vou falar quanto tempo fala, senão não denuncie a idade, por favor. Né? Então a gente se deparava com alguns problemas, dos quais a gente alguns já colocou aqui, né? Más companhias, problemas de bullying, e tinha problemas também, porque é a fase que eles se apaixonam. E se apaixonam assim, né? De um jeito muitas vezes descontrolado, né? Porque é uma emoção nova para eles. Ele olha para o sexo oposto, meu mundo, né? E ele vê o mundo dele concentrado naquela pessoa, e aí as decepções amorosas, e vem aquela coisa, né? Então, tem toda essa dinâmica emocional, né, na vida deles, que entra aí. Tá? Então, entra a questão do relacionamento com os pais, já falou, né? Testemunho fora da igreja, pressões na escola, né? Então, muitas, né? Como eles são. Exatamente. Na igreja é fácil ser crente ali. É fácil adorar a Deus ali na igreja, né, Stephanie? Todo mundo está com o mesmo propósito, né? O ambiente ali. Mas e na escola, quando ninguém é crente? Só você que é. E as pessoas ali fazem chacotas e tudo. Aí vem o julgamento. Tem até música de fundo aqui. E tem mais coisa ainda. Peraí, vai anotando aí. Então, e pressões na escola, os impulsos sexuais, a internet, a pornografia. Aí quebra, né? E vocês têm tido esses problemas assim? Não precisa citar nome, não, mas eu sei que é natural. É natural. Tem acontecido, né, de alguns adolescentes chegar, conversar com a gente, desabafar sobre algumas coisas sobre isso. Porque a internet é um dos pilares principais aí para muitas coisas, né? Um perigo, tipo assim, né? A internet é um perigo. Ela é o caminho para a pornografia mesmo, vícios, né, ali na internet, de até jogos, essas coisas, pode acabar atrapalhando, mas tem acontecido. Tem acontecido bastante aí. Não, os vícios, as coisas sempre vão ter. Sempre, sempre tiver. Agora, é entender como vencer. Porque assim, você também não espera que os adolescentes venham tudo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, de terno e gravata para a igreja, né? Eles estão vindo do mundo. Eles estão vindo do mundo já tem uma bagagem, vamos dizer assim. Não tem como ter adolescentes preparados. Você prepara um adolescente para o tempo. Então é isso que a gente tem que entender. É por isso que a minha ética, a forma que eu trabalho ali com os adolescentes, que a videira trabalha, é família.
Então não tem como, pastor Zé Carlos, não tem como a gente querer forçar o adolescente a deixar tal vício se a gente não tem a família e não tem uma equipe de liderança alinhada ali. Então, como é que a gente vence? Ensinando a verdade. Então, a gente não é o Espírito Santo para convencer a pessoa. Nós não somos o Espírito Santo. Que vai convencer é o Espírito Santo do pecado. Então, qual é o nosso papel? É mostrar o caminho. É mostrar, orientar a família, ó pai, ó mãe, dessa maneira, ó igreja, nós temos que agir dessa forma. Adolescente, entenda qual é a verdade, entenda que pornografia é pecado, pornografia não só pecado, ele também pode trazer problemas biológicos para você no futuro, problemas de relacionamento psicológico, o bullying, se eu tenho um problema, procurar ajuda também profissional. Saúde, então a gente tem dezenas de ferramentas, mas tudo atrelado à família e à igreja. Então, eu creio que para a gente vencer esses problemas, a gente tem que ensinar a verdade. Então, tem um ponto muito legal que você está focando aí, que toda resposta canaliza para a família, né? Família. Então, a família é a base. Pastor Zé Carlos, não tem como, pastor Zé Carlos. Eu digo que a maior porcentagem de eu estar na igreja é pela minha família. Porque meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, meu irmão me ensinou, meus amigos, eu não tive muitos amigos de igreja, mas... Um dia desse, ele era praticamente uma criança e hoje já está... Criancinha. Passou, rapaz, sua adolescência passou rápido, passou, viu? Não passou? Passou As responsabilidades vão deixando o cara mais velho. Mas, enfim, é isso aí, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Bom, a rede de adolescentes da Videira tem crescido de modo surpreendente, né? Como eu já falei. Aliás, parece que é a maioria do contingente da igreja, né? Mas, bom, essa pergunta, na verdade, já foi respondida, né? Tem pergunta mesmo. Como abordamos no início que os adolescentes em geral têm facilidade de se agrupar, você acha que as células ou pequenos grupos é uma boa estratégia de crescimento e pastoreamento? Sim, demais. A gente eu acho que é uma das melhores, né? A gente começou por célula. A gente começou por célula. Começou com célula, a gente chama de GS, né? Antes de Cauã entrar, Cauã é o mais novinho. Cauã tem quantos anos com a gente? Tem 3? Vai fazer 3, 3 anos com a gente. Então, antes de Cauã... Você se converteu na Videira ou não? Foi na Videira. No Encontro com Deus, em 2019. 11 a 13 de fevereiro, Encontro com Deus. Rapaz, só tem 3 anos na Videira. Eu tô fazendo propaganda de novo. Já tô aqui, né? Aí, e vai isso, né? Eu fui em 2019 no Encontro. Aí tive lá o dos adolescentes e tal, aí foi lá que eu me converti e hoje a gente tá aí. Firme e forte, né, cara? Firme e forte, segurando. Você já tá na faculdade ou não? Já tô na faculdade. Já tá fazendo que curso? Eu vou começar agora, Sistemas de Informações. Vai entrar ainda? Vai entrar. Não, começa as aulas em março. Mas vai entrar ainda, isso. Então, você não... tá. Vou começar. Tá bom. Mas já trabalha, já faz tudo aí. Já é. Empregado aí. Benção. Solteiro. Fazendo mexendo o cara aqui também. Hoje é o dia do mexão, né? Eu tô fazendo a volta do mexão. Voltando à questão das células, né? Como assim, a gente... parece que pro adolescente é mais fácil porque ele já é grupal. Sim. Nossa, demais. Né? Ele já... Então, unir a fome com a vontade de comer, né? Ali é um dos lugares que muitos se descobrem. Quantas células tem lá atualmente? A gente estava com... Inclusive, nós precisamos conversar. A conversa que eu queria ter com você, né? Pra gente poder... agora, né? Não é o momento de a gente conversar sobre... vamos falar agora sobre célula. Mas a gente começou com célula, a gente estava com célula. Aí depois da pandemia, a gente não fez célula por questão de... o espaço, né? Porque distanciamento. Então a gente teve que adequar. Então, E célula online é um negócio que não funciona, né? Só que a internet cai. É um travando aqui, a voz de um ruim. Só que, nós temos uma estratégia que nós usamos, que é o quê? Nós temos o culto start, que é o culto dos adolescentes, e depois nós temos o pré-culto e o pós-culto, que é o todo momento de relacionamento. O pré-culto é mais a gente arrumando, fazendo as coisas do culto, e no final a gente vai bater resenha, vai conversar. Teve até um dia interessante, deixa eu contar esse dia aqui, pra mim foi mais marcante. Sim. A gente acabou o start, e a gente não tinha muita coisa para fazer, e a gente começou a conversar. E tava uma renca de menino na porta da igreja e falou assim: e aí, estamos sem dinheiro, o que nós vamos fazer? E os meninos se juntaram e tal. Sem dinheiro. Não, normal. Aí isso é normal. Nós compramos, olha só. A vaquinha, a vaquinha. famosa Nós fizemos uma vaquinha, onde que nós compramos pão, mortandela e guaraná. Aí nós falamos assim: onde que nós vamos comer? Vamos pro shopping.
Com pão, mortadela e guaraná. E saiu aquela renca de menino pro shopping, nós fomos comer. Mais de 10 adolescentes juntos. Conversamos e tal. Isso uma parte, a outra parte tinha ido embora. Aí a gente, do nada, a gente parou. E isso que pra mim foi mais marcante. A gente parou e falou assim, vamos evangelizar? Vamos. Fizemos pequenos grupos ali no shopping. E saímos para orar pelas pessoas no shopping e falar, derramar do amor de Jesus. Então, o grupo é isso. A gente só saiu... dinâmico, né? A gente só saiu para evangelizar porque existia amizades fortes. Só existia o grupo forte, só existia o propósito forte. Vocês nem saíram para evangelizar. Não era o propósito, não era o propósito. Mas a gente entende que a nossa vida é um eterno propósito, é um eterno... aproveitar as oportunidades. Eterno id. Então, foi isso que aconteceu. Então, em todas as áreas, nos adolescentes, jovens, o que for, relacionamento é a base de tudo. Meu Deus. Ali, você quer criar laços, quer criar uma estrutura forte, ter relacionamentos. Entenda quem está do seu lado. Você não vai lutar na guerra, porque você não sabe quem é a pessoa que vai te defender, né? Não tem como. E foi da primeira vez de alguns adolescentes. Eles, a gente tem um testemunho até que foi a primeira vez de um adolescente com a gente, saindo junto. E foi aonde que Jesus tocou o coração dele e ele tá com a gente. Uma simples conversa. Uma simples conversa. Então, indo conversando na rua, conversando com ele, entendendo o lado dele. Meu Deus. Acredite no adolescente, viu, pai? Você que tá ouvindo aí, porque... Adolescente é joia rara. Adolescente é rara. Mas é uma benção. Eu cheguei a ver uns vídeos que vocês gravaram lá. Falei, puxa vida, que coisa legal. Teve outros dias também, mas pra mim esse foi o que mais me marcou. Esse foi o melhor, porque aquela vaquinha. E é uma coisa assim, espontânea, né? Porque assim, uma coisa é quando você combina, nós vamos lá para... Mas de repente, vocês vão lá para comer pão com mortadela lá no shopping, daqui a pouco tá evangelizando. Vamos no mercado comprar pão com mortadela, um guaraná e ir lá pro shopping comer. Logo no shopping, né? Não pode ter vergonha, né? Não pode ter vergonha. E cantamos até parabéns, né? Parabéns, fizemos a festa. Fizemos a festa. Não, mas você sabe que é isso que os adolescentes gostam, né? Desses desafios também. Né? Adrenalina, tudo. Nossa, tudo é novidade. Eu acredito que eles devem ter amado esse dia também. Nossa, bom demais. E eles gostam, né? Quando é algo natural assim, não uma coisa pré-moldada. Acho que eu vou começar a frequentar esse grupo, viu? Por favor. Bom, todos nós, via de regras, nós temos uma ou mais referências às quais nos reportamos, até porque nós estamos sempre diante de novos desafios, né? Não é só os adolescentes, não, mas enquanto a gente tem vida, a gente tem desafio pela frente e não queremos fracassar. Visto que vocês ainda, né, são bem jovens, então devo perguntar, quais são as suas referências de liderança nas quais vocês se espelham? Alguém assim que você se reporta, se espelha? Não vale ser o pastor Jonatas. Não, mas a gente não pode ser o pastor Jonatas, claro. Não vale ser o pastor. Que contradição. Tem, né? Geralmente aqueles que estão ao nosso lado, uns líderes mais velhos da casa, tipo o senhor, pastor Jonas, pastor Herbert. Você é paulista, não? Eu sou paulista. E o senhor? Alisson também, né? Porque meu líder aqui. Mas a gente tem uma referência muito boa na videira ali, em todas as áreas. Então, creio que a gente evolui bastante. Bem embasado. Não, demais. Tem muitas senhas, muita coisa. É maravilhoso. A liderança meio que eu me inspiro muito. Eu poderia até falando de líderes fora, mas eu seria muito injusto de falar deles e não falar da minha casa. Não tem como. Porque... que são os que estão mais próximos de você, né? Sim. O senhor mesmo, quantas vezes a gente conversou, falamos sobre assuntos de fé, sobre doutrina, sobre aquela polêmica. Que nós não vamos abrir aqui agora. Falamos de polêmica. Eu gosto muito de falar, aproveitar que estou aqui, eu gosto de falar, o senhor foi um grande fundamento da minha vida para eu poder estudar mais, buscar mais sobre as escrituras, buscar mais sobre determinados assuntos, sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que aconteceu, momentos históricos. Então, muito da teologia o senhor implementou dentro de mim. Então, não, verdade, o CMC, na época que o pastor Carlos saiu com o cabelo em pé. Mas tudo isso, o pastor Jonas mesmo, acreditar, a visão que o pastor Jonas tem, meu Deus, então não tem como a gente não caminhar, o pastor Hebe nos ensinando, com a pastora Mônica ali nos ensinando sobre, ensinando fundamentos
coisas... eu acho engraçado o pastor Heber que tem coisa que eu não vejo e ele fala assim, olha, se você não viu isso aqui, eu falei, não vi, então faça dessa maneira. E ele traça esse caminho. Então toda a liderança, o pastor Lucas Amorim também, toda a liderança ali da videira, Lucas, da minha casa, eu falo da minha casa, os meus pais, principalmente, toda a liderança ali da minha casa foi fundamental. Depois a gente lê os livros de outros autores, vamos ver pregações de outro lugar, mas o que está enraizado em mim é o que está sendo construído dentro da minha casa. Não vou ser injusto e falar assim, tal pastor, não. A minha casa tem todas as ferramentas. Nossa, que benção, hein? Aí. Isso é bom, né? Quando você se espelha, né? Consegue se espelhar naquele que te pastoreia, né? Na sua casa. É interessante, muito joia mesmo. Bom, aí a pergunta tema da nossa conversa aqui: quais os principais desafios de um adolescente em relação à fé cristã? O maior desafio é nascer. Não, mas o maior desafio, eu creio que na minha concepção não existe o maior desafio. De novo. Não existe o maior desafio. Porque quando ele já entende quem é Cristo e começa a caminhar com Cristo, tudo vira o maior desafio. Porque o adolescente, o jovem, quem for, ele tem que andar na fé. Ele tem que viver pela fé. E não é fácil. Para mim não é fácil. Eu creio que para o Senhor não é fácil. Para ninguém não é fácil. Então, o maior desafio é permanecer firme. E como nós permanecemos firmes ali? É todo dia buscando a verdade. É todo dia olhando para o principal alvo, que é Jesus. Então, por isso que eu vou voltar de novo. A família, a base de tudo. Porque quando a criança nasce, quem cuida é a família, o adolescente é a família. Quando ele fica adulto, ele vai gerar família. E quando ele fica velho, a família que vai cuidar. Então, tudo é a base da família. Então, se a família tem a base, olhando, fixando para Jesus Cristo, não tem como errar, pastor Zé Carlos. Agora, tem uma coisa que a gente está falando assim, né? Você está olhando para a família, no caso do adolescente cujos pais são crentes. Sim. E quando isso não acontece? Aí é mais um desafio. Aí vamos entrar, vamos engrossar o caldo aqui. Vai cantar musiquinha não pra parte? Eu tô fazendo aqui o show, né, gente? Vamos com calma comigo. Mas tá indo bem, benção. Mas é que assim, decorrente disso, vem algumas coisas que realmente são dificuldades que a gente não pode fazer vistas grossas e tipo assim, e simplificar, né? Porque não é simples. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, olha que eu já era adulto, quando fui fazer faculdade, lá na UESP, eu já era adulto. Sim. Os primeiros 6 meses, você tá ali testemunhando, falando de Jesus e tudo, o pessoal te chacoteando, a professora te perseguindo, porque eu sofri isso lá e tal, principalmente depois que souberam que eu era pastor ali, porque eu já era pastor quando Meu Deus! Né? Junto com a minha filha, né? Minha filha, a gente fez faculdade junto. O testemunho tem que ser mais forte ainda, né? Não, mas a gente tinha, né, esse testemunho. Só que a gente sofreu muita, como é que fala? Perseguição ideológica. Sim. Não é muitas vezes assim do que a pessoa te maltrata e tal, mas as conversas que você ouve, o que se ventila lá, os livros que você lê, a roda de conversa que é aí, para o adolescente ou para o jovem mesmo, ou ele se isola, fica isolado, ou ele entra no grupo. Se ele entrar no grupo, ele tem que ter uma estrutura muito bem fundamentada para poder dar o tom da conversa. Sim. Senão, ele se torna... Aí, olha só, estatisticamente falando, nos primeiros 2 semestres, ou no primeiro semestre, o cristão ele ainda continua firme lá. Né? No segundo semestre, já começa a ponderar sobre algumas coisas, né? Principalmente na área de humanas, né? Que é meio esquerdizada. E do terceiro semestre, quando ele chega a se formar, muitas vezes, né? Ele já está em crise em relação à fé. Então, aí entra a questão, né, de como preparar o adolescente
para este ambiente. Poxa, agora, que nem por isso que eu perguntei, né? Você vai vai entrar na faculdade, tem só 3 anos de convertido. Como equipar esse adolescente para encarar um ambiente onde ele vai ficar 4, 5 anos ali, ouvindo tudo contra aquilo que ele aprendeu. E tudo contra o que a gente está falando então aqui de um adolescente, vamos traçar um perfil de um adolescente que a família não é cristã, ok? Também, vamos olhar nessa base aqui. A igreja... Estou aqui, problematizando. Não, tá tranquilo. Problema com nós resolve. Tá problematizando porque, assim, é dentro de uma realidade que a gente está trabalhando, né? Tem uma realidade que a gente não pode, como é que fala, romantizar, vamos dizer assim. Isso é verdade. Né? Verdade. Mas quando você está lá naquele ambiente, você tem, por exemplo, eu costumo falar que todo dia você tem que tomar decisões importantes. Todo dia você tem que estar decidindo, né? E muitas das decisões que você toma, às vezes você toma ou contra a sua vontade ou contra a vontade de Deus, mas você toma. Né? Continua. A igreja, pastor Zé Carlos, eu vou falar como igreja para esse adolescente, não deve esconder o que está acontecendo. Nós, como líderes, não podemos esconder o que vai acontecer. Mas nós temos que ensinar que isso vai acontecer e como você tem que resolver. Então, como liderança, a gente está falando de alguém que não tem uma família estruturada. Nós temos que mostrar o que vai acontecer seguindo a fé, seguindo a Jesus Cristo. Então, pode ser bombardeado por ideologia, pode ser bombardeado por politicagem, por o que for. Mas nós, como igreja, temos que ensinar que isso vai acontecer e como nós vamos lidar com essa situação, como ele vai lidar com... Olhar para a câmera. Como ele vai lidar com essa situação, como ele vai lidar com esse momento. Assim, por exemplo, eu estou jogando as perguntas aqui para vocês e tal, mas para vocês responder agora, interaja isso, né? Mas é isso, é aguçar mesmo essas questões. Tem que falar para vocês, Carlos. Para as pessoas verem que não é, que nem tudo na vida cristã é um mar de rosa, né? Então você precisa de uma fundamentação bíblica muito consistente. Porque eu creio que o grande fato, o grande problema que acontece aqui, que os cristãos estão se desviando na faculdade ou até mesmo na escola, é porque a igreja, a instituição igreja, esconde o que vai acontecer e só diz isso aqui é errado, isso aqui é pecado e tal, mas não mostra qual é o problema. Não ensina por que é errado, por que é pecado, por que o aborto é pecado e tal. Não ensina o porquê. Então nós queremos esconder esse problema e botar o jovem, o adolescente que está em formação ali dentro de uma caixa. Entenda, a caixa não é o lugar mais seguro. A caixa não é segura, porque a caixa qualquer um que está do lado de fora move. Então, você morre sufocado. Sufocado. Então, como é que você vai lidar? Ensinando o que está acontecendo nesse tempo, se atualizando com o momento. Muita gente não se atualiza, pastor Zé Carlos, não se atualiza, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está passando na TV. E quando descobre que o filho está assistindo aquilo, quando descobre que o filho está sendo influenciado na faculdade, quando está sendo influenciado na escola, já está tarde demais. E não sabe como falar do assunto porque não estuda do assunto. Não está por dentro. Não vê o que está acontecendo no noticiário. Infelizmente, nós queremos pegar o jovem, adolescente, e colocar ele na estratosfera e deixar por lá. Mas não. Nós temos que mostrar o que está acontecendo. Nós temos que mostrar o mundo, o que está acontecendo no mundo dessa atualidade, e o que vai acontecer no futuro, o que o mundo está indicando a fazer. Engraçado, não só na parte espiritual, viu? Não estou falando na parte... Em tudo, em todas as áreas. Em tudo. Jesus, quando ele estava preparando os discípulos, né, uma coisa que eu acho muito linda no Evangelho é que Jesus, ele nunca fez propaganda enganosa de servir a Deus. Ele diz, vocês serão perseguidos. Eles vos matarão. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade. E aí assim, ele já fala o preço. Né? E o que, como você falou, o que vai capacitar o adolescente a encarar a guerra é preparando ele para a luta. É igual, por exemplo, por que a pessoa serve ao exército? Matemática pura, isso aí, né? Preparar para a luta. Porque muitas vezes a gente prepara as pessoas para exercer fé para receber, mas não prepara para exercer a fé para dar. Meu Deus do céu. É isso aí. É isso aí. Aquela você que ouviu essa mensagem agora... Aquela fé funcional... Mensagem no chat. Estou interagindo, viu? Mensagem no chat aqui.
Mas a frase não é minha, não. Né? Mas eu achei interessante, né? E sempre gosto de citar a fonte, que muitas vezes as igrejas, elas desenvolvem uma fé nas pessoas que elas vão receber. E as pessoas, então, elas ficam igual o Mar Morto, só recebe, só recebe, só recebe. Meu Deus, é isso. Né? E aí, quando chegar um momento de dar, não aprendeu a ter fé para isso. Pastor Zé, Pastor Zé, é porque nós estamos num ambiente muito egoísta de querer, exemplo, eu não vou falar que são pastores, mas vou falar que liderança, uma grande parte da liderança mundial, que acontece, está muito individualista e quer pegar, fazer ovelhas, ter números, mas esquece de preparar os 300. Aí, esquece de preparar os 300 para a guerra. Então, por que as pessoas estão dentro da igreja esperando receber? Os 300 de Gideão lá, né? Porque... Porque, pastor Zé Carlos... É do filme lá. Mas pode trazer alusão também. Pode trazer alusão também. Mas por que estão se desviando? Por quê? Porque não estão preparando aqueles que vão para a guerra. Porque desviar, sempre vão ter um que vai desviar. Vai sair, vai embora. Não importa, a gente não tem como segurar porque a gente não é Deus. A gente não tem como fazer nada, mas nós temos que preparar. Nós temos que trazer a verdade das Escrituras, a verdade da Bíblia, as consequências, o futuro. Nós temos que dizer aquilo que Jesus disse para nós, aquilo que Deus deixou para nós. Exato. Então nós temos que preparar para os seus recados. Adolescente, jovem, idoso, quem for, quem está em Cristo Jesus tem que se preparar, não importa o momento, mas tem que se preparar. Muito bem. Quer falar alguma coisa aí? Calma. Completa aí. Tô tranquilo aí, vocês estão de um papo muito bom. Depois que o Cauã soube que os pais dele estão ficou recatado. Mônica aqui está participando aqui com a gente. A base é o amor, então cada um de nós precisa descobrir sua verdadeira identidade e não é um processo fácil. Crescer dói. Aí é a palavra de uma psicóloga, né? Nossa querida irmã Mônica, obrigado pela participação. Mônica é demais. Patrícia, cadê Patrícia Barbosa? Pagou a mensagem. Ela tinha botado meu filhinho lindo. Marilândia Costa, a fé não deve ser pré-moldada, precisa ser genuína. E a fé é em Cristo e não em estereótipos. Meu Nossa, Deus. Essa foi forte, hein? Essa aí. É fé não em estereótipos. Merece até uns foguinhos aqui Cristo. nos comentários. Meu Deus do céu. E é uma visão que a nossa igreja tem, né? Menos receber, mas dá mais, né? Tipo, seja o cara que mais dá e menos recebe. Então, é isso. Exato, é isso mesmo. Gente, pena que nosso horário tá acabando, né? Acabando mas já. agora que tá aquecendo... Nem aquela pergunta polêmica vai ter? Qual que era mesmo? Brincando, pastor Zé Carlos, tô brincando. Deixa ela de canto um pouquinho, né? Sim, não, tem algumas perguntas aqui que foram elaboradas, mas que já foram respondidas dentro das outras, né? Por exemplo, que conselho você daria aos pais que estão nos ouvindo? Porque, às vezes, conversando em particular com alguns dos adolescentes em relação ao comportamento, né? Você detecta alguns problemas cuja origem está no relacionamento com os pais, né? Mas você já falou um bocado sobre essa questão, né? Dos pais não terceirizarem a educação dos seus filhos. Não pode. Tá? O pastor, ele não é a autoridade sobre seu filho, o professor não é autoridade, não mais do que você, pai, e você, mãe. Né? Eles são autoridades dentro da esfera deles, né? De atuação. Mas quem pode botar de castigo, dar uma chinelada, dar umas varadas, são os pais. Só, né? Então... Os pais são... Você não pode esperar que o pastor crie seu filho, é você que tem que criar. Você não pode esperar que o professor crie seu filho, é você que tem que criar. Outro dia eu dando aula numa escola lá em Planalto, e aí tinha uma reunião, né, de pais e mestres. Interessante é que sempre os pais dos alunos que precisam estar são justamente os que não estão, né? Sim. E aí se levantou uma mãe lá e falou, não, mas porque a gente estava falando que os alunos estavam, assim... meio rebeldes, difíceis, né? De controlar e tal. E aí levantou uma mãe, muito trabalhadora e tudo, falou, não, mas é dever dos professores educar os nossos filhos. Eles estão aqui para isso. E até então eu não tinha falado nada.
Mas nessa eu não aguentei. E falei, olha, dá licença aqui com a palavra. Tem um ditado que diz que a educação vem do berço. Isso é um ditado, não está nem na Bíblia isso aí, mas na Bíblia, em outras palavras, fala, né? Ensina seu filho no caminho que deve andar. Tá? A escola, ela só tem o dever de ensinar. Agora, educar é obrigação dos pais, não é? E aí todo mundo... Vai agora... atribuir aos pais o mau comportamento dos seus filhos? Não pode, né? Não. Se o filho é mal criado, se o filho é mal comportado, ou se ele é mal criado, a culpa é de quem criou. Sim. Se é mal criado, a culpa é de quem o criou, né? Não é do professor, porque o professor não é criador de filho. Ele é criador dos filhos dele, né? Meus filhos, a gente sempre teve, né, aquela... conversa quando precisava, a surrinha também quando precisava e tudo, mas a gente sempre entendeu, não, nossos filhos, nós estamos criando o filho para interagir no mundo, né? Então, pais, aí eu peguei o conselho que era para você dar, não deu, agora estou dando, então pais, tá? A obrigação é sua, né, de conduzir seu filho no caminho que ele deve andar. Você não prepara o filho para ficar para sempre com você. Outro dia falando, inclusive com jovens, sobre isso, assim. Você sabe que a única pessoa com quem você tem aliança até que a morte o separe é com a esposa, não é com os filhos nem com os pais. Verdade. Os filhos você cria para os outros, não é? E os pais, quando você conhece a sua gata lá, você sai da sua casa. Fora aos pais, né? Você sai da sua casa, mantém ainda uma relação, mas você estabelece uma aliança com alguém que foi criada num outro ambiente para você. E aí você toma aquela pessoa como esposa. Sim. Mas você não faz uma aliança com seu filho. Verdade. Tanto é que você sabe que um dia seu filho vai criar asa e vai sair fora, e né? vai fazer igual a águia, né? Diz que a águia, quando pega o filhote e lança lá de cima. O filhote cresce, o ninho está apertado, ela joga o filhote para baixo. Se o filhote sair todo rebolando, ela vai lá e pega de novo, né? Se ele todo sem jeito, pega, dura mais um pouquinho, aí passa mais um tempinho, ela joga o filhote para fora do ninho, e aí o filhote, se ele saber voar, ele nunca mais volta para o ninho. Né? Claro, nós não somos águia, nós somos seres pensantes, temos tão diferentes, mas, assim, nós temos esse dever, né, de projetar nos nossos filhos o amor de Deus, a fé, né, que provém das Escrituras, e também ser exemplo, né, aquela coisa do faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Complicado. É isso mesmo. Mas é isso, pastor Zé Carlos. Se fosse para falar uma coisa, deixar uma coisa aqui, eu deixaria, né? Cristo tem que ser o centro de tudo. A base. A base de tudo. Base. Se seus pais, se sua família não for cristã, apegue-se à sua única verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Nós estamos, então, encerrando aqui. Hoje a hora passou rápido. Passou, hein? Né? Qual ano? Nem falou direito ainda. Tadinho, Zé Carlos. Hoje os jovens precisam de conhecimento de Deus, porque eles têm muitos conhecimentos, mas conhecimentos desnecessários. É aquela coisa da internet que a gente falou, né? Muita informação e pouca formação. Sabe-se muito da vida dos artistas e poucos do nosso Salvador. Então, gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. Alisson, muito obrigado por ter atendido o convite aqui, foi maravilhoso. Isso, foi incrível. Cauã também, parece irmãos os dois, né? Gêmeos. A gente confunde. Andamos muito juntos. Vai ver que é isso, vai ficar muito parecido, né? Deus abençoe. Stephanie, também, muito obrigado por estar nos auxiliando nos bastidores aqui. E fiquem todos com Deus. Até a próxima semana que vem. Tchau, hein?